Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bora Transformar, o nosso papo com o especialista, tratando sobre temas relacionados à saúde, prevenção cardiovascular, enfim, a esses temas que são tão interessantes e que a gente já aborda aqui no canal e também lá no nosso perfil Transpire e Transforme lá no Instagram. Tá legal? Se você ainda não conhece, dá uma passadinha lá no Instagram, no perfil Transpire e Transforme, tem muito conteúdo por lá. Bom, hoje no Bora Transformar, eu vou conversar com a minha amiga, a doutora Érica Barcelos. A doutora Érica, ela é endocrinologista, especialista no tratamento da obesidade. Nós vamos conversar um pouco sobre o porquê é tão difícil nós termos sucesso no longo prazo no tratamento da obesidade. Como todos vocês sabem, existem diversos programas de emagrecimento por aí na internet, cursos e tantas coisas que são vendidos ou mesmo um conteúdo gratuito, mas o que nós sabemos e nós vemos na nossa prática clínica, e é isso que nós vamos debater, é que é pequeno, a pequena taxa de sucesso no tratamento da obesidade lá no longo prazo. Quer dizer, essa pessoa que perdeu peso, ela vai estar com o mesmo peso daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? Então, por que é tão difícil esse tratamento da obesidade? Então, nós vamos conversar um pouco sobre esses temas, um pouco sobre o estigma da pessoa obesa e também sobre tratamentos mais modernos, o que existe de mais novo no tratamento da obesidade. Muito obrigado por você estar comigo aqui nesse vídeo, conosco, nós estaremos aqui conversando e eu espero que você desfrute bastante dessa informação. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo, que é um conteúdo realmente muito rico, e deixar aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, se você quer alguma informação adicional, tanto eu quanto a doutora Érica, estamos aí à disposição para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado e valeu! Um ótimo papo, bora transformar! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um papo aí, um Bora Transformar. Dessa vez eu estou falando com a minha amiga doutora Érica Barcelos, endocrinologista com mais de 20 anos de experiência, como eu, somos colegas de turma, amigos há muito tempo, e ela tem várias especializações aí, principalmente com o tratamento da obesidade. A gente quer falar um pouquinho, não sobre o tratamento especificamente, mas sobre os outros aspectos que estão aí dentro desse campo da obesidade. Então, Érica, muito obrigado por você ter aceitado e pode dar o seu alô aí, seu boas-vindas para o pessoal aí. Eu queria agradecer, você sabe que eu sou uma fã, tanto sua quanto desse canal. É o que a gente precisa nesse momento, é a valorização do exercício físico. Espero poder compartilhar. Eu tenho muitos anos de vivência na endocrinologia, já vi muitos modismos, acho que isso é uma coisa até interessante de a gente olhar para trás e ver tudo que a gente já vivenciou na pele como profissional, e espero poder compartilhar e acrescentar quem está aí nesse momento de começando um tratamento de emagrecimento ou avaliando o seu momento de saúde. Queria poder ajudar com o que eu conheço, com o que a ciência tem para oferecer e com o que eu acho de tudo isso. Não, e eu posso até testemunhar da sua ajuda, né? Eu estou até aqui lembrando, quer dizer, depois que eu fiz a minha primeira cirurgia, que falhou, acho que muitas vezes eu te procurei lá, quase chorando, com toda aquela frustração, aquela decepção de não ter o resultado esperado depois da primeira cirurgia, e você, eu me lembro muito bem dos teus conselhos, do que você falava, vai para uma segunda, procura uma outra pessoa, tal, enfim, e foi o que desenrolou de uma vez, né? Eu me lembro bem dessa época aí também. Putz, já faz, a gente estava fazendo as contas aí, já vai para 18 anos, né? 17 para 18 anos. Então, tem história também nisso daí, É né? sempre um aprendizado, né? Para os dois lados. Quanto mais eu vivencio as histórias dos pacientes, mais eu acho que eu tenho a acrescentar.
E quanto mais eu puder ajudar com histórias não só estudadas nos livros, porque entre o que foi pesquisado lá, né, no mundo científico e o que a gente vivencia na prática clínica, existe uma distância imensa. Exatamente. Então, o seu exemplo é um exemplo muito bonito. Eu conto o seu exemplo no meu consultório direto e conto sempre enfatizando a importância da decisão pelo exercício físico, porque as pessoas têm vários conceitos que são verdadeiros, mas para a manutenção de peso perdido, durante a perda de peso, existem várias estratégias. Mas a manutenção de peso perdido, sem dúvida nenhuma, a melhor estratégia comprovada cientificamente é a atividade física. Assim. Então, eu conto muito o seu caso. Legal. Então, vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que até que se bobear vai ser a única pergunta que eu vou te fazer, porque ela vai puxar vários outros assuntos. Então, eu queria colocar essa questão para a gente debater, para você responder e a gente conversar sobre isso. Por que é tão difícil o sucesso no tratamento da obesidade no longo prazo, baseado nessa mudança do estilo de vida, nessa conscientização e realmente nessa decisão de querer mudar? Por que é tão difícil? Quanto tempo a gente tem? A gente tem umas 19 horas para conversar. Vai precisar. Olha, eu estava aqui. Na verdade, quando a gente fala de obesidade, a gente fala sempre que existem três interferentes, né? Que tem o fator genético, tem o fator ambiental e o fator comportamental. Sendo que o fator genético conta em mais de 60% na sua tendência à obesidade. Sendo genético uma coisa que em princípio, existe muita terapia genética sendo testada, mas, em princípio, um fator genético na medicina que eu pratico é imutável. Eu não consigo mexer na genética dos pacientes. Então, essa já é a primeira resposta. Eu digo que os corpos que foram para a obesidade são corpos que são muito habilidosos. Aquele metabolismo daquele organismo é muito habilidoso em tirar leite de pedra. É muito habilidoso de uma pequena quantidade calórica ofertada tirar um grande resultado de reserva em termos de tecido de gordura. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a primeira dificuldade é o fator genético, sem dúvida, a gente vai falar sobre estilo de vida, mas se a gente subvalorizar ou desvalorizar a tendência genética, a gente já está começando errado, tá certo? Então, a tendência genética, ela é um fator que eu nasci com ela e, em princípio, eu vou morrer com ela. Então, eu vou ter sempre que trabalhar com essa verdade. Se eu achar que só porque eu fiz a cirurgia ou só porque veio uma medicação nova que está sendo revolucionária, que o cenário mudou, individualmente eu tô me enganando. Eu estou achando que aquilo vai mexer na minha genética. Então, sim, a principal causa da dificuldade é uma predisposição genética. A questão ambiental e comportamental, eu acho que andam muito juntas, assim, né? A gente tem comidas de maior índice calórico e menos nobres, menos nutritivas, mais baratas e mais acessíveis do que comidas mais saudáveis e mais nutricionalmente boas. A gente tem prioridades, eu falo que também tem uma questão de priorização. A gente ainda, eu estou vendo um comecinho de geração que está ali nos seus 20, 30 anos, que está priorizando a estética e a saúde junto. Eles priorizam muito a estética, mas Sim. eles entendem que a saúde
anda de mão dada, então eles acabam priorizando a saúde também. Aham. Não a qualquer preço, como uma geração intermediária aí, que tem uma geração intermediária que diz, eu também priorizo genética, eu também priorizo estética, eu também priorizo, mas tem um grupo ali dos seus 40, 50 anos, 30, 40 anos, que aí é a qualquer preço, né? Então, assim, eu diria que o fator genético é uma grande dificuldade e, sem dúvida nenhuma, o ambiente que a gente vive, o estilo de vida que a gente tem, as nossas prioridades, né? O que a gente mostra, às vezes, é mais importante do que o que a gente é. Uhum. Então, a gente está num momento cultural e geracional, não é só no Brasil, não é só aqui. A gente ainda tem vários países, inclusive aqui o Brasil, a gente tem várias regiões que, infelizmente, passam fome ainda. Então, existe ainda um desequilíbrio, mas desde o final dos anos 70, a gente vê uma taxa de aumento de obesidade por conta de maior oferta de alimento, o alimento chega mais fácil. Agora, com esses aplicativos que entregam a comida em casa, né? Se eu já não queria fazer comida, se eu já não sei fazer comida, hoje em dia a gente tem uma geração de pessoas que não sabe cozinhar, não é só porque elas não gostam. Claro que tudo tem, você pode pegar um YouTube, mas assim, não tem familiaridade com aquilo. Exato, não foi Então, ensinado lá pela mãe, pela avó que cozinhava, né? Tal, às vezes no tudo é sítio, na um casa, ganho e então. uma perda, né? Olha que É, interessante. As nossas mães, elas não foram criadas para terem, perdoem se eu se eu estou generalizando, mas as nossas mães, a gente tem 50 anos, elas não foram criadas necessariamente para ter um sucesso profissional. Elas sim. foram criadas para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. E aí era oferecido para elas um conhecimento que na nossa geração, que já foi, a gente foi incentivado a ser profissionalmente bem-sucedido. Aí o custe o que custar, né? E o sucesso financeiro também foi imprintado na nossa mente. Então, ter uma boa, né? Mostrar que você tem um sucesso financeiro, em muitas famílias isso é um sinal de sucesso de vida. E eu não tenho nada de questionamento aqui, eu só estou Sim. falando que é um fato. E aí essa conta não fecha, porque se eu tenho que gastar horas do meu dia sendo profissionalmente bem-sucedida, e a gente sabe que as cargas horárias estão cada vez maiores. Que tempo que vai me sobrar? Estou sempre cansada, então os meus hormônios de cansaço, adrenalina, cortisol, estão sempre lá em cima. Estou com comida que chega na minha porta, geralmente tem comidas saudáveis, mas tem muitas comidas que também não são saudáveis, tudo muito caro. Então vai virando uma bola de neve que você É. não sabe mais o que começou primeiro, assim. Então, Eu assim, escrevi, há pouco tempo eu escrevi sobre isso no Instagram, numa postagem, que parece que há um ciclo da anti-saúde, né? Ao mesmo tempo que a indústria e a grande mídia vai te estimular a consumir os ultraprocessados, né, que são aí o grande vilão da alimentação moderna, ela vai te estimular a consumir suplemento para você ofertar uma maior quantidade de proteínas ou minerais, ou enfim, nutrientes que estão deficitários na alimentação que ela mesma produz, então você fica refém desse ciclo aí, mas parece que em nenhum momento, a não ser que seja por talvez iniciativas pontuais de pessoas profissionais ligados aí à cozinha, chefes de cozinha e tal, estimula o consumo da comida in natura, ou estimula o fato de você priorizar, ou pelo menos investir uma parte do seu tempo na manipulação ali daquele tempo de preparar o alimento, né? Até trazendo consigo assim, aquele momento, não para cozinhar ali uma coisa, não, é para você reunir a família, para o pai e a mãe, não necessariamente a mãe, mas o pai também participar do processo, ajudar o filho. Então, quer dizer, isso não é incentivado do ponto de vista da grande mídia, digamos assim. A grande mídia quer saber de vender produto.
Então, ela vai estimular a consumir ultraprocessado, em contrapartida, você também consome suplemento, porque, no fundo, ela mesmo sabe que o ultraprocessado é ruim. Então, é uma coisa meio louca, né? A gente. Eu acho que, voltando à sua pergunta inicial, né? Por que é tão difícil? E eu já comentei isso com você. Eu acho que a gente não encara com a seriedade devida. Eu acho que a gente encara o processo de a doença, a obesidade, lembrando que a obesidade é uma doença, Exatamente. se você tem um peso maior do que a sua estrutura física foi feita para carregar, né, os seus ossos, né? Você vai pagar um preço para aquilo e pode ser cedo, pode ser tarde, pode ser colesterol, pode ser artrose de joelho, pode ser apneia do sono, pode ser pressão alta. O preço que você vai pagar pode ser gordura no fígado. Eu estava lendo um artigo recentemente, e realmente a gente recebe hoje em dia uma leva de pacientes que se perceberam doentes porque veio gordura no fígado no ultrassom. Até então eles se achavam saudáveis, mesmo estando acima do peso, mesmo sabendo que estavam sedentários, mesmo sabendo que estavam com uma alimentação ruim. Mas eu acho que essa história de achar que tem tempo. Quando eu precisar, eu vou atrás disso. Então, eu acho que o emagrecimento ele sofre com tanto. Primeiro é a multiplicidade de influências, de interferentes, né? Então, assim, a gente tem muito interferente nesse resultado final, que é o que eu ganho de caloria e o que eu gasto de caloria. A influência, o número de interferentes nessa conta, sendo a reserva de gordura o resultado final, é tão grande que daí a gente já tem uma grande dificuldade de atuar em todos esses interferentes. E se eu atuo em um, o nosso corpo sendo muito inteligente, ele vai tentar mexer no outro para que essa balança se mantenha estável. O nosso corpo, ele, apesar da gente ter, é, é, a gente se achar muito moderno, né? A nossa fisiologia de saciedade, de fome, de formação de gordura, de queima de gordura, é igualzinha à dos homens das cavernas, em que a oferta de alimento era pequena. Para eu poder me alimentar, eu tinha que sair correndo atrás de um animal, então eu tinha um gasto calórico. Eu comia uma gordura que vinha junto com aquela proteína. O carbo era uma fruta que tinha, né? Um tubérculo, eu nem sei quando foi aparecer ali como alimento, mas biologicamente a estratégia de aproveitar do alimento o máximo possível para fazer reserva de energia, sendo a gordura um estoque de energia, é a mesma. Só que a nossa vida é exatamente o oposto. A gente não gasta energia e a gente tem nutriente em abundância, né? A gente tem nutriente, não, a gente tem fontes calóricas abundantes aí. Então, e eu acho que eu vejo que os pacientes levam muito pouco a sério ainda a condição de saúde que anda de mão dada com excesso de tecido de gordura no corpo. Ninguém está falando sobre a ditadura da magreza, que também tinha a falsa magra, né? Então, existem pessoas que são muito magras e que têm um percentual de massa magra muito aquém do que deveriam ter, então também são doentes, também Sim. são pessoas são doentes por baixa massa magra. Então, ninguém está falando que tem que ser magro, mas a gente, enquanto sociedade, a gente tem que entender que uma questão de saúde tem que ser endereçada, eu tenho que levar a sério, eu tenho que buscar os melhores profissionais para me ajudar naquele tratamento, eu tenho que seguir, e se um dia eu abandonar, não tem que ser o fim do mundo, eu dar passo para trás. Eu abandonei, eu tratava a minha pressão, que é uma coisa que
que a endocrinologia sofre muito preconceito com o remédio de regime, né? Então, a obesidade, ela já é classificada como uma doença crônica, tipo uma Sim, pressão alta, um diabetes, né? Mas se você está... eu descobri que eu tenho pressão alta. Fui no cardiologista, comecei a tomar meu remédio de pressão, tirei o sal da comida, comecei a fazer um pouco de caminhada ou não, controlei minha pressão. Aí eu parei meu remédio de pressão e a minha pressão subiu. Ninguém põe culpa no remédio da pressão. Ah, tá vendo? Eu falei para você que se você for tomar, se você começasse a tomar remédio de pressão, você nunca mais ia sair do remédio, porque você ia ficar dependente do remédio. Uai, uma condição crônica requer um tratamento crônico, sim. tá certo? Então, eu acho que, assim, dentro das inúmeras dificuldades, porque é tão difícil, eu citaria que, a mim, no dia a dia, é a informalidade, assim, achar que aquilo não é tão grave, achar que aquilo, num podcast eu resolvo, ou Aham. numa influenciadora, uma influenciadora já resolve minha vida. E às vezes pode resolver, né? Durante um período, dali 6 meses você vai estar igual que você estava no Exato, começo. exato. Eu acho que, pelo menos do que eu vivi, durante a minha própria vida, a minha experiência na obesidade, acho que o que mais pegou foi exatamente isso que você colocou, quer dizer, a falta de consciência da obesidade enquanto doença no longo prazo. Porque quando você se constata gordo, ou você está consciente de que você precisa tomar alguma posição, aí você resolve, faz uma dieta, perde o peso desejado ou chega próximo dele. Ah, melhorou, melhorou, beleza. Aí você retorna àquele ponto que você estava antes de começar a dieta. Aí perde tudo. Então, eu acho que E essa consciência de longo prazo, de encarar a obesidade como uma doença crônica, uma doença crônico-degenerativa, porque no fundo ela é uma doença degenerativa, né? Faz com que as pessoas sempre fiquem nesse ciclo de emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Né? Para mim, ajudou muito a encarar a obesidade dessa maneira, que trouxe para mim a consciência de que eu precisava tomar uma atitude que não serviria para mim nos próximos 6 meses ou um ano, mas teria que ser uma mudança total no estilo da minha vida, né? Porque senão, uma hora ou outra, eu ia me defrontar com esse problema de novo. nessa área, né? Quer dizer, todas as condições crônicas, né? E na área de emagrecimento, houve muito estudo e muita pesquisa, né? Sobre a mudança de hábito, né? Então, eu tenho um hábito que está arraigado em mim, ou um hábito que não está arraigado em mim, por exemplo, o exercício físico, então eu não tenho o hábito do exercício físico, e aí existem inúmeros estudos, algumas estratégias muito eficientes para transformar aquilo num hábito. Mas é uma estratégia que precisa primeiro, um profissional que entenda daquilo, para te levar para aquela estratégia de uma maneira bem personalizada. Esse dia eu também estava lendo outro artigo e, vou dar um exemplo, né? E eu hoje em dia, às vezes eu falo, eu pergunto para o paciente, você quer ir na nutricionista? Deveria ser automático, foi no endócrino, quer emagrecer, precisa da nutricionista, cada um faz o seu papel. Mas é muito repetido e, infelizmente, eu hei de concordar que tem alguns profissionais que não personalizam. Ué, se for para dar um papel, eu mesma dou. Se eu estou mandando para uma profissional, eu quero que ela pegue o conceito que ela tem de alimentação saudável e individualize para aquele cara Perfeito. que trabalha de noite, né? O cara, eu falo que um dos pacientes mais difíceis de emagrecer, ou de ter, não é de emagrecer, não, é de ter uma vida saudável, é o profissional que trabalha no terceiro turno, turno da noite.
Esse profissional nem vive de noite, nem vive de dia, né? Ele dorme ali 4 horas por dia, Sim. na luz do sol. É muito raro ele conseguir escurecer o ambiente, fazer todas aquelas orientações de higiene do sono. Então, assim, eu não posso mandar para uma nutricionista que não vai levar isso em consideração, ou que vai Exatamente. ficar repetindo que ele tem que comer tomate, e a pessoa já falou que odeia tomate. É. Então, assim, tem um monte de paciente que realmente fala, não quero ir, porque elas vão me dar uma orientação que eu não vou conseguir seguir, É. que é muito diferente da minha realidade. Então, assim, eu também acho que falta um pouco da empatia. Empatia não é a palavra, não, é vontade mesmo, da equipe de saúde de achar, de gastar ali os neurônios para individualizar o tratamento. Então, veio um paciente, eu sempre falo, eu tenho diabetes, parece que é um comportamento, né? Em cada paciente se comporta de um jeito. Então, tem um que vai melhor com remédio, tem um que vai melhor com outro, tem um que faz hipoglicemia. Então, assim, a individualização e a personalização, ela tem que ser uma ação obrigatória da equipe de saúde. Da mesma forma que a pessoa vai para a academia, vai lá, o professor da área de musculação faz a fichinha. Né? Fichinha para todo mundo igual. A pessoa odeia, ou tem uma dor na cervical, faz errado, Sim. ou, né? Não pode. Ou tem uma questão psicológica. Eu sou muito apaixonada pela relação emocional do pensamento com a comida, né? Então, eu estudo muito, eu tive grandes psicólogas, que eu já trabalhei numa equipe multidisciplinar. Na nossa equipe, a gente era endocrinologista, nutricionista, professor de educação física, psicólogos, enfermeiros. E aquilo foi de um aprendizado, mas olha que curioso, o resultado não era melhor. Você tinha toda aquela equipe e era uma clínica fenomenal, fenomenal em termos de qualidade técnica. Para entrar, você tinha que ter mestrado, para atender, você tinha que ter algum mestrado. Então, a equipe profissional era uma equipe altamente qualificada. Posso dizer que era uma equipe muito interessada. A gente fazia muitas reuniões para que o paciente fosse conquistado, mas a gente tinha um resultado menor que 5%. Isso de estatística que a gente tirou lá. E aí, para explicar por que menor que 5%. Foi falta de acesso à saúde, a uma equipe? Não. A equipe era ruim? Não. Então, assim, mostrando que eu acho que é o convencimento. Então, eu não vou esperar eu ter que eu colocar uma prótese de joelho para emagrecer. Então, então, entendendo dessa questão, a obesidade, por essa questão da decisão do indivíduo, você acha que seria extrapolar demais se a gente comparasse a obesidade à dependência química? Eu estou te dizendo no sentido de que a dependência química, para ter sucesso no tratamento, ela parte do ponto inicial da pessoa reconhecer-se dependente e buscar ajuda especializada para sair daquele processo. Você acha que aí daria para a gente fazer essa analogia? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, assim. Não é uma comparação que a gente faz muito por conta dessas várias... Tem que, por exemplo, nas dependências existe o que é uma predisposição genética a se tornar dependente também, então existe uma genética que faz com que aquela pessoa tenha mais predisposição a se tornar um alcoólatra ou um usuário. Mas, sem dúvida nenhuma, a vontade tem que ser do paciente. Por exemplo, o que eu atendo de maridos, a mulher marca consulta para o marido. O que eu atendo de filhos, que a mãe marca para o filho. 90% de chance que não vai dar certo.
Aí eu sempre pergunto, você está aqui porque a sua esposa, a sua mãe agendou para você, ou você também quer? Porque, sem dúvida nenhuma, dá para fazer essa analogia em vários sentidos. No sentido de que o alimento, né? Quando eu trabalhei com as nutricionistas, elas davam uma palestra de por que a gente se alimenta. Então, o alimento, ele extrapolou muito a função básica dele, que é a função nutricional. O alimento, teoricamente, tinha só uma função: alimentar, sobreviver. Agora, é a menor das intenções. Agora é social, é recompensa, Sim. é premiação. Eu mesma, como endócrino, quero dar um presente, dou um chocolate, agora eu estou parando com isso, entendeu? Eu estou dando Exatamente, sabonete. exatamente. Eu ia te falar isso, que eu acho que essa, como você falou, essa questão da recompensa, e a recompensa é sempre um hipercalórico, um ultraprocessado, sei É. lá, hoje eu não sei o quê, Vamos sair para hoje é o comemorar. dia do lixo, da dieta, eu vou comer um fast food. É É. sempre assim, né? Não, vamos sair para comemorar. Tipo, quantas pessoas hoje você está num. Olha que interessante. Hoje você está talvez o seu grupo social ele tenha um viés Sim, da sua estilo de realidade vida. esportiva, né? Mas anteriormente, quando a gente estudava, por exemplo, que a gente queria comemorar, qual era a nossa comemoração? Ir na churrascaria da cidade. Era o must, né? Era tudo. Mas a gente tinha 18 anos, o nosso corpo aguentava. E não mudou. Como que Sim. a gente vai ensinar os nossos filhos? É isso que eu acho que falando de política pública, eu acho que é um lugar que eu gostaria mais de ver uma abordagem e que eu, por enquanto, eu não vejo. É pegar essas crianças e ensinar isso desde já. Você fez a analogia da dependência química, né? Eu faço uma analogia que eu gosto muito, que é escovar o dente, né? Então, eu falo assim, ó, sobre o exercício físico, que eu vejo como a maior das soluções, partindo do princípio que a gente sempre vai querer celebrar com comida, partindo do princípio que o mal do século é o sedentarismo, né? O sedentarismo é um problema. Eu vejo como um grande ponto de abordagem modestamente, orientada pela Organização Mundial de Saúde, né? Tipo, vejo o exercício físico como uma das grandes soluções para N doenças. Aí eu não estou falando nem da obesidade só. E aí eu falo assim, quando você está lá escovando o dente, você se pergunta se você quer escovar o dente. Eu quero escovar o dente hoje. Não, aquilo é tão automático, né? Eu sei que eu vou ter ganhos, né? Eu sei que eu vou me sentir limpa, eu vou ter um hálito que ninguém vai comentar, eu vou ter menos chance de ter cárie, eu vou ter um sorriso mais bonito. Eu sei que eu vou ter ganhos com aquele hábito. Mas quando você já está exercitando, então eu falo assim, que o dia que a gente chegar com exercício físico, com a mesma consciência da escovação de dentes, a gente já vai estar muito melhor. Exato. Porque eu brinco assim, por exemplo, tinha uma prima que ela amava escovar o dente, ela devia escovar o dente umas 6 vezes por dia. Você via, a menina virava as costas, ela estava escovando o dente. Mas, no mínimo, vamos ser bem mínimo mesmo, uma vez por dia todo mundo escova o dente. No mínimo, uma vez por dia. Então, se o exercício físico a gente for falar de mínimo, e aí os estudos estão sendo quase que engraçados. Eu vi um estudo de 5 minutos. O estudo de 5 minutos é uma coisa que É, é dizer assim, filho, me ajuda, faça exatamente. exercício físico. É sempre o É, eu, mínimo, sempre o mínimo, eu né? já estou humilhada aqui, eu estou cansada de falar para os meus pacientes fazerem exercício físico, então me ajuda, faça 5 minutos só para fingir que eu fiz alguma coisa pela. Fingir não, só para eu fazer alguma coisa pela sua saúde. Então, assim, quem ama exercício físico, como foi o seu caso, né? Você virou um triatleta. Você não precisa, mas não precisa virar um triatleta.
Claro. Se você fizer 30 minutos 3 vezes na semana, se você simplesmente sair do sofá, então hoje em dia a gente tem essas campanhas, né? Saia do sofá, saia do não sei o quê, porque não é nem mais ser atleta, é só não ser sedentário. Perfeito. Então, assim, eu faria uma analogia com a adição a drogas no sistema de recompensa do cérebro. O carboidrato, a gordura, ela traz uma sensação de bem-estar, bioquimicamente falando, ao cérebro, traz uma sensação de felicidade, porém transitória. Então, eu tenho uma grande alegria que dura pouco. É. E aí volta o vazio. E aí eu me pergunto, mas por que eu fui buscar a felicidade Bate a no ressaca. psicólogo? Por quê? Todo mundo, a depressão também é outro mal do século. Então, você ter um pouco de infelicidade faz parte da sociedade atual. Então, esse não é o problema. Você ter que buscar a sua felicidade em alguma coisa, eu acho hoje em dia super normal. Vamos tentar buscar, primeiro, com o auxílio de um profissional, talvez até um psicólogo, um psiquiatra, em alguns casos precisa de medicação. Entender que você está usando o alimento para tapar um buraco que não vai ser tapado. E por que não tentar tapar aquele buraco com exercício físico? Que a gente sabe que faz muito resultado. Sim. Então, todas essas analogias são super corretas. O sistema de recompensa que um dependente de droga, de nicotina, de álcool, tem bem semelhante a um sistema de recompensa. Em alguns casos de obesidade, não são em todos os casos. Tá. Mas, e sim, o paciente é o primeiro que tem que querer. Porque eu tinha uma amiga que falava isso, na melhor das hipóteses, eu sou 50% do processo, eu enquanto endocrinologista. Na realidade, eu acho que a gente até é menos, mas na melhor das hipóteses, a gente é 50% do processo. Sem dúvida. Então, os outros 50% têm que vir do paciente. Sim. Mas ele precisa querer, porque é o que eu também falo, assim, ele tem que estar aberto. Porque se toda sugestão que você for dar, eu sempre falo, se remédio fosse solução, não havia mais obesidade no mundo. Eu dava remédio para todo mundo e todo mundo emagrecia. Ou a bariátrica, no caso, A bariátrica, sim. que quando eu comecei na endócrina, a gente chamava a cirurgia bariátrica de tratamento definitivo. Hoje a gente sabe que não é o caso. Ela resolve muito. Quando bem indicada, bem seguida, bem praticada, bem orientada, ela muda a vida, a saúde do paciente. Mas se o paciente simplesmente for lá, fizer a cirurgia e não fizer mais nada, dali 5 anos ele está com o mesmo. Na melhor, eu já tenho paciente com 2 anos, que não fui eu que fiz o pré-operatório, mas eu já tenho paciente com 2 anos que já está com o mesmo peso, porque não foi bem preparado, porque não foi bem orientado, ou porque não teve aderência mesmo. É o Então, que eu falo para as pessoas. Eu falo, olha, se você imagina que você passa por uma cirurgia bariátrica, se você ganhar meio quilo por mês, que se você for pensar não é muita coisa, pô, meio quilo por mês ao longo de um ano você já está com 6 quilos. Ao longo de 2 anos são 12 quilos. Se você, né, colocar a obesidade dentro desse cenário que a gente está falando como uma doença crônica ao longo do tempo, quer dizer, 6 quilos por ano, que seja 5 quilos por ano, ao longo de 5 anos você já ganhou 25 quilos. Então, dentro do cenário de longo prazo, que é o que a gente deve encarar a obesidade, é muito fácil você ganhar o peso novamente se você não fizer todo esse planejamento, não ter todo esse cuidado, né? se você não entender, eu sempre falo, quando eu concordo e com o paciente, a gente tentou tudo de clínico que a gente tinha disponível na medicina e aquele organismo realmente não respondeu. E a gente foi para a bariátrica com a consciência tranquila de que era o tratamento indicado, né? Eu sempre falo, você pode escolher, pode escolher não, você vai entender que esse é um momento em que o tratamento vai mudar, mas ele não vai acabar. Sim, sem dúvida. Então, se você for para a bariátrica
e continuar descontando a sua frustração no doce, se você for para bariátrica e continua, né? Mais cedo ou mais tarde, ou você passa mal, muito mal, na verdade, ou você vai recuperar o peso. Sem dúvida. Mas sim, respondendo essa pergunta, tem muito. Tem até uma medicação que eu particularmente gosto muito, que foi lançada para cessação de tabagismo e que eu particularmente gosto muito de usar em caso de compulsão alimentar e para emagrecimento. E, assim, a medicação de emagrecimento é muito tentativa e erro. Existem, né, agora essas do grupo dos injetáveis, que é a revolução, mas eu já vi tanta coisa nesses meus 20 anos, já vi tanta. Eu não falei que a bariátrica era tratamento definitivo, então eu olho com ótimos olhos, porque a gente estava muito, fora a bariátrica, a gente estava muito com pouca opção medicamentosa, Sim. mas a gente tem bastante opção medicamentosa e uma delas tem a ver com esse sistema de recompensa. Uma delas, não, várias delas tem a ver com esse sistema de recompensa, sim. Uhum. E quem que você acha que é mais difícil para perder peso, o homem ou a mulher? Tem essa diferença ou o O que que você corpo da, diz? biologicamente falando, o corpo do homem ele é um corpo que foi feito para caçar, foi feito para ter massa magra, foi feito para desempenho, né? Então, o corpo do homem, ele, quando numa condição razoável, responde melhor. Isso não sei o que digo, é a ciência, né? E o corpo da mulher é o corpo da reprodução. Então, ele é para fazer aquele coxinzinho gordinho para o bebezinho lá dentro ficar protegido, depois amamentar. Então, a gordura nessa estratégia, ela é vantajosa. Então, a mulher tem mais facilidade de formação de gordura. Então, sem dúvida nenhuma, se eu for colocar isso quando vai casal, eu tenho muito casal, né? Quando vai casal é muito louco, porque eles ficam se comparando, né? Ai, doutora, porque eu fiz muito melhor que meu marido e eu perdi só 2 quilos, ele perdeu 5. E aí entra em um monte de mecanismo biológico que, sim, primeiro que a obesidade tem uma prevalência, tem faixa etária, tem ciclo, relação com fase de, né, se está perimenopausa, nossa, tem Tem. tanta interferência. Mas uma coisa que eu gosto de comentar é que a mulher, ela aceita mais o tratamento. Então, por mais que o tratamento dela ela seja, talvez ela comece 1 centímetro atrás, ela está disposta a entrar naquela corrida. O homem só entra naquela corrida se não tiver jeito. Se não, assim, a vontade, o número, bom, é só ver qualquer consultório de endocrinologia, principalmente programas de emagrecimento não cirúrgicos, a predominância de mulheres chega a bater 80%, assim. As mulheres buscam mais o tratamento e não é só pela estética, não. A mulher tem, acho que por conta da rotina periódica de ginecologista, elas têm uma crença de cuidar da saúde, de ser saudável, né? Então tem a estética, e eu acho a estética um grande motivador, acho que ela é tão valiosa quanto uma condição de saúde, mas a mulher ela é mais aberta, assim, o homem ele demora muito mais para decidir emagrecer, mas de fato, quando ele emagrece, ele costuma ir, quando ele decide, ele costuma ir melhor, assim. Tá. Mas é uma suadeira fazer homem querer emagrecer, assim. É. Nunca é um problema para eles. Mas a mulher, então, você acha que a mulher perde, tem mais dificuldade para perder o peso e para também se manter no Sim. peso desejado, né? Até porque, como a Variáveis. gente falou, a gente está falando do longo prazo, né? A mulher tem ali aos 50 anos a maior das dificuldades, que é uma queda no nível de um hormônio importantíssimo para equilíbrio entre massa muscular e de gordura. Ela tem a menopausa, que muda totalmente o metabolismo dela.
Então, numa idade muito precoce, eu acho precoce, 50 anos, eu acho muito cedo, a mulher que já tinha uma dificuldade vai ter uma dificuldade maior Maior ainda. ainda. Isso é fato, é cientificamente comprovado, né? E aí a andropausa, que a gente não sei nem sabe que idade que os homens entram na andropausa. A andropausa é lá para 70 anos, né? Então, só nisso, só nessa vantagem hormonal, também existe uma vantagem é, metabólica, né? Isso é fato. Mas olha que interessante. Com todas essas vantagens, quem morre mais? Homem ou mulher? De Na, doenças cardiovasculares. o homem? Então, com todas essas vantagens metabólicas, ainda assim, o endpoint, porque quando a gente trata a obesidade, do que a gente quer evitar é diabetes, é pressão alta, é infarto, é AVC. Então, quando a gente quer tratar a obesidade, também a gente quer evitar infarto. A gente Sim. também, né, quer evitar. E, no fim, a gente acaba tendo uma mortalidade maior em homens, assim. Por que que eles não se trataram? Ou por que que não deu certo? Obviamente, não vou conseguir responder, não sei nem se tem estudo para isso. Mas estou contando isso para que as mulheres não se desanimem, para dizer que a gente é marrenta, a gente pode ter dificuldade, Boa. mas a gente vai atrás e consegue. Legal. Queria que você falasse um pouquinho, Érica, para a gente terminar também esse papo, dessa questão um pouco mais cultural, mais atual, dessa coisa do Fat Pride, né? Quer dizer, você tem das pessoas, o que é um lado muito bom das pessoas resgatarem a sua autoestima, resgatarem a sua identidade, mas enfrentando a obesidade. Então, quer dizer, parece ainda um pouco conflitante, né, que as pessoas tenham essa questão, porque durante muito tempo a obesidade foi relacionada com a pessoa ser preguiçosa, ser desleixada, ser até certo ponto assim, ser meio fracassado e tal. Então as pessoas querem se afirmar ante essa parte pejorativa, né? E querem se colocar numa posição de pessoas uma autoestima melhor, pessoas que são corajosas, o que é perfeito. Mas como lidar com a obesidade dentro dessa questão aí? O que você acha disso? O que você tem visto na tua prática de consultório? Ó, eu achei interessante que acho que foi essa semana que eu li. Essa semana não pode ter sido, porque hoje é segunda-feira, né? Então foi semana passada. Um artigo de alguma revista americana, não era artigo científico, não, era de uma revista comportamental, essas revistas New York Times, sei lá o quê, falando que se essas medicações injetáveis que estão entregando uma perda de peso, se elas não poderiam ser uma ameaça a todas essas conquistas anti-gordofobia que foi tão arduamente lutado. Se está agora tão fácil emagrecer, né? Será que então ser magro vai voltar a ditadura? Será que a ditadura da magreza vai voltar? Entendi. E essas pessoas vão voltar a sofrer um preconceito? Uma pergunta Então, pertinente até, super estimula uma pertinente. reflexão, né? Super pertinente, porque esses injetáveis, que são ótimas medicações, são muito caros aqui no Brasil. Era uma revista americana, e inacreditavelmente é a única vez que eu vi uma coisa ser mais barata aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Proporcionalmente, lá fica mais caro. Então, lá eles estavam falando assim: então, os brancos, ricos e bem-sucedidos vão conseguir ser mais magros do que. Tinha até uma discussão de que mulheres da raça negra é, é, têm um poder aquisitivo menor e vão ter menos acesso Sim. a essa medicação e tal. E aí, essa reportagem questionando
E eu acredito que a resposta é sim. Vai voltar a ter um conflito significativo estético. Então, aí vem a questão que eu gosto muito de diferenciar. Obesidade nunca foi problema de beleza. Ser magro não significa ser bonito, ser obeso não significa ser feio. Ser magro não significa ser bem-sucedido, ser obeso não significa ser mal-sucedido. Ser magro não significa ser inteligente, ser obeso. Então, isso eu sempre repeti. E, né, até saudável. Tem obesos com uma curva pequena, com um erro pequeno, né? A gente chama de sobrepeso leve. Tem sobrepesos leves que ainda não impactam na saúde, de fato. Uhum. Mas essas pessoas do orgulho, né, com os corpos grandes, é fundamental que essas pessoas recebam o respeito e o lugar deles no mundo, fundamental, né, que exista aquelas... Tem muitas mulheres que comentam, doutora, eu nunca comprei a roupa que eu quis, eu comprei a roupa que tinha lá, para o meu tamanho. Pô, que triste isso, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo moda plus size, quando eu vejo mulheres lindíssimas acima do peso, mas defendendo que elas se sentem bem, mas eu espero que elas tenham um check-up anual, que elas tenham um planejamento alimentar, que elas tenham uma assessoria de saúde e que elas entendam que, como eu falei, eu posso não estar pagando um preço agora, com 19 anos, mas se eu não cuidar desse peso, porque a gente também está ficando com pesos altos, né? Na nossa geração, num grupo de 20 crianças, às vezes você tinha uma pessoa acima do peso, uma criança acima do peso. Hoje eu vejo grupo de adolescentes em que você vê um magro. É. Imagina essas pessoas de 15 anos quando elas tiverem 45. E todo mundo com muito menos atividade física, celular e mídias digitais e tudo mais, né? A tendência Então, disso, infelizmente, não é melhorar, né? Se a gente for não, analisar isso, infelizmente, se a gente não tiver um processo de conscientização, e eu acho que essa conscientização tem que ser nas escolas, eu sou super chata, porque agora, então, a história do Fat Pride. Agora, você não pode mais ir dar uma palestra na escola sobre obesidade, porque senão você vai estar fazendo mal à criança que está acima do peso. Pô, mas aí vira uma confusão, entendeu? Do ponto de vista médico, eu estou falando. Do sim, ponto de vista médico, a gente tem que achar uma solução. Fortalecer aquela criança, que a escola, então, dê assessoria àquela criança, mas que as outras crianças possam ouvir os malefícios do sedentarismo, os sim. malefícios da alimentação industrializada, os benefícios da alimentação saudável, que os pais sejam, né, cobrados. Na outra escola que a minha filha estudava, não podia mandar lanche trash. Para mim era um problema, porque às vezes na correria eu queria mandar uma coisa não muito certinha mesmo. Então eu reconheço a minha parcela de culpa. E não podia, eu recebia cartinha. Érica, esse lanche que você mandou não tá legal. Ai, que vergonha, ainda ofendeu. Mas eu assumo a minha parcela. Então, isso que eu acho que é legal, a gente assumir a nossa parte. Acho que tô errada, caramba, vou fazer a minha parte. É. Então, assim, nessa história do orgulho, da obesidade, acho que foi muito necessário, porque eles foram muito desrespeitados, são desrespeitados ainda, mas bem menos. Eles têm mais escolhas, eles têm mais. Então, eu acho. Mas, de fato, tira talvez alguns ou todos, porque eu vejo também que é muito fácil falar que está confortável com o seu peso,
Mas na prática mesmo, se você perguntar para um magro se aquele magro quer emagrecer, ele quer. É É, muito confuso, né? Então, é, assim, na prática, a maioria vai querer dar uma oportunidade para uma reeducação. Na verdade, eles querem baixar a balança. Mas, mas sim, é difícil, é difícil. eu acho que é uma zona realmente de conflito, porque, como você falou, ao mesmo tempo que a gente tem que incentivar as pessoas a gostarem de si, a terem a sua autoestima, também informar com relação aos prejuízos de bullying, tudo tal, quer dizer, tem que ter esse contexto, não só individual, mas social, onde o obeso está inserido. Isso tem que ser distinto daquilo que é saudável, daquilo que é saúde, né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você também vender o Fat Pride como um modelo de saúde, eu acho que aí a gente não pode confundir as coisas. Quer dizer, é importante todos esses valores resgatar isso, informar e tal, mas isso não pode ser vendido como a questão da magreza excessiva, que era aquela ditadura da magreza. Você vê aquelas modelos magérrimas na passarela, aquilo também ser vendido como saudável também não era, né? A gente também via aquilo, né? Eu acho que essa É, que a gente vai ter que lidar, talvez, com mais um esse limbo interferente, né? aí, né? Hã? Mais um interferente. Já tinha pouco interferente, agora a gente tem mais um interferente, É, né? Mas eu, assim, eu vejo mais o lado, assim, sem dúvida nenhuma, quanto menos desconforto, menos ação. Então, isso é um problema. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas têm a consciência, muitas delas, por mais que elas verbalizem que elas estão, eu acho que elas estão verbalizando assim, meu, eu fico feliz que ninguém vai me xingar, eu fico feliz que eu tenho roupa para comprar, mas e se eu quiser emagrecer, eu vou atrás, mas que ninguém tem que ficar falando na minha orelha, entendeu? boa. Eu acho que talvez tenha mais a ver com isso do Sim, que necessariamente com elas não quererem emagrecer. Até porque se uma pessoa perfeito. tem 130 quilos e ela emagrecer 15 quilos, que é o que a gente está falando que vai trazer bastante saúde já para ela vai continuar obesa. E ela pode ser super orgulhosa porque perdeu 15 quilos, né? Então, eu vejo com mais uma visão positiva do que negativa, assim. Acho que é, houve e existe, mas graças a Deus bem menos desrespeito, e inclusive da parte da equipe médica, e eu acho que é um mal, vamos dizer assim, se é que é um mal, Fat Pride, se é que é um mal necessário. O mal mesmo é a ignorância e a desinformação, né? É isso que a gente tem que combater mesmo, né? O mal mesmo é você não cuidar da sua vida, né? Porque eu vejo um Boa. monte de gente, eu falo para a paciente, eu falo assim, ó, sabe essa pessoa que está falando que você está gordinha? Quando você começar a emagrecer, ela vai falar que você está abatida, que você está com cara de doente, que você era mais bonita, que você não sei o quê, Você que perdeu a você não sei o que graça, que todo lá, gordo é engraçadinho. tudo, que até a voz mudou, que você não... Eu falei, então, assim, o pior de tudo são as pessoas não cuidarem da própria vida. Isso é o fim. Cuide da sua vida, que eu cuido do meu peso com a minha equipe de saúde. Pode deixar. Boa, boa. Legal, Érica. Nós vamos terminar, porque senão nós vamos usar as 19 horas que você falou lá no começo mesmo. Senão. Ai, quanto tempo? Ai, que vergonha. Desculpa, eu sei que não é Não, bom mas é ótimo. um volume desses para YouTube, porque ninguém assiste, né? Não, mas é Mas legal demais. faz uns shortcuts assim, né? Quem É, sabe, que nem o pessoal do podcast faz. com certeza. E aí, quem sabe, vai. Mas é um assunto maravilhoso, É muito legal, é maravilhoso. muito legal. Viu? Agora faz o teu merchan aí, divulga teus contatos, tua rede social, onde você está, enfim, como é que as pessoas podem te encontrar. Então, na verdade, eu sou médica endocrinologista, tenho em Mogi das Cruzes, olha como a internet é unindo as pessoas. Eu tenho em Mogi das Cruzes, eu tenho um Instagram, que é
Érica Barcelos, Érica com C, Barcelos com 2 L's. Boa. Eu posto medianamente nas redes sociais, mas para ter contato de onde eu atendo, para mandar Legal. dúvidas, se eu puder ajudar. A gente conhece pessoas, então eu falei que tem muita gente legal, então não importa onde você esteja, manda uma mensagem que sempre vai ter alguém legal para eu indicar. Legal E demais. obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Acredito totalmente no esporte como transformador. Quero muito ver muitas pessoas dando depoimento de transformação com o esporte saudável, o esporte sem lesões, sem uso de substâncias ilícitas, o Importante esporte falar. o esporte do bem, que eu chamo, e vamos em frente, porque a gente tem muito, a vida é muito boa, a gente tem que aproveitar essa vida que Deus deu para gente e cuidar do corpo que Ele também deu, porque a gente merece esse respeito, né? Cuidar da Legal. nossa saúde nada mais é do que um sinal de respeito a essa vida que a gente tem. Perfeito. Acho que é isso aí. Esporte tem que ser menos competição e mais curtição, né? Muito mais curtição, Né? muito Tem que mais ser. diversão, válvula de escape, a gente precisa de válvula de escape, nosso dia a dia é difícil, então que o esporte seja a nossa válvula de escape para conhecer pessoa, dar risada, É isso. sair daquele mundinho do trabalho para casa, casa para o trabalho, que são lugares legais para caramba Sim. também, se Deus quiser. Mas quanto mais assunto diverso, mais a nossa mente se abre, né? Sem dúvida nenhuma. Beleza, Erika, valeu demais. Agradeço muito. E Fica vamos com marcar as Deus. próximas aí. Você também. Tá Beijão. bom. Valeu. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.